Olá para você que nos acompanha pela TV ou pela internet. O Cultura e Saber de hoje veio até Ribeirão Preto para a gente bater um papo com o escritor jovem Matheus Arcaro. Ele que é mestre em Filosofia Contemporânea pela Unicamp e também pós-graduado em História da Arte. Matheus, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Prazer é meu. Para falar da sua história como escritor, dividir com a gente as suas experiências e falar dessas 8 publicações que você já tem, Pois é. né, com 41 anos. Como é que começou a vida do Matheus como escritor? Então, na verdade, cara, eu sempre gostei de escrever, né? Eu me lembro desde do pré-primário, a professora fazendo ditado e tal, e eu gostando dessa parte. Então, eu nunca fui propriamente das exatas, das contas, eu sempre gostei da parte de humanas. E a literatura sempre me encantou, né? De modo geral, eu gostava de ler muitas histórias do Monteiro Lobato, gostava de ler gibi, bastante gibi. Então eu acho que isso é uma coisa que vem desde a minha tenra infância até chegar à adolescência, né? Agora, antes do Matheus escritor, veio o Matheus publicitário. É verdade, é verdade. Eu estava no ensino médio, no último ano do ensino médio, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu gostava de escrever. E aí eu pensei, será que eu não posso fazer roteiros de televisão legais? Será que eu não posso escrever anúncios legais? Então minha primeira formação é publicidade e propaganda. Tive uma agência de propaganda aqui em Ribeirão por muitos anos, mas aí consegui me dedicar exclusivamente à filosofia e literatura depois. Você bem falou um pouco aqui da tua infância e quando você resolveu publicar o que você já tinha, era bem isso mesmo? Você tinha guardado alguns textos ou estava só ali na cabeça? Então, geralmente a publicação da primeira obra é relacionada a coisas que o escritor já tem há muito tempo, né? Então eu fiz um apanhado dos textos que eu mais gostava e contei com a ajuda de um grande amigo, o escritor Menal Tom Braff, que fez uma escolha junto comigo ali e eu consegui publicar o primeiro livro de contos com 30 anos. Foram 21 histórias escolhidas dentre umas 40, talvez. E o que te inspira, ali? Se a gente pode falar de inspiração, o que te move, o que te faz escrever? Eu não gosto muito do termo inspiração, sabe? Porque eu acho que é uma coisa que vem das musas, algo metafísico, como se o poeta fosse alguém que recebesse uma luz divina. Vamos escrever agora, né? Mas eu acho que o que me motiva é a própria vida, né? Vamos pensar um pouco. A minha adolescência, eu passei numa instituição aqui, porque minha mãe é enfermeira, né? E depois que ela se aposentou do Hospital das Clínicas, ela foi trabalhar na Casa do Vovô, que é um asilo, é uma casa de idosos. E eu ouvi muitas histórias dos idosos ali, quando eu tinha uns 14, 15, 16 anos. E olha que interessante, o meu primeiro livro de contos, ele trata muito da velhice. Essas histórias provavelmente ficaram no meu inconsciente, e aí a hora que eu fui escrever isso, vieram várias histórias sobre abandono, sobre o medo da morte, sobre a questão do enfrentar o tempo. Então, acho que é interessante isso, como as vivências se transformam em ficção. Bom, você tem um filho novo, né? Tem um livro que está aí para todo mundo. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre ele. Então, esse livro é um livro que não é de ficção. Então, é o meu primeiro livro de não ficção. É um livro de reflexões, de aforismos, de frases, também recolhidas ao longo dos últimos anos. Então, uma editora de São Paulo chamada Cinete, vão publicar essas reflexões que são muito legais e tal, algumas inclusive publicadas nas redes sociais. E aí a gente criou uma espécie de, sei lá, um manual não, mas uma coleção de frases, de aforismos que são para a vida, para o cotidiano, para o dia a dia, né? E o título da obra é O Umbigo de Adão. Que legal, um umbigo de Adão. E tem toda vez que você está falando aí, faz a gente refletir também sobre... Porque quando eu fui visitar a Capela Sistina, me impressionou muito o fato do Adão ter um umbigo, né? Porque ele não foi concebido por uma mulher, né? De que maneira ele pode ter um umbigo? Né? E aí isso me motivou a pensar, nossa, artisticamente faz sentido ele ter um umbigo. E aí a partir disso foi digamos, o start para eu começar a escrever esse livro. Agora, você tem outras obras já publicadas. Sim. O livro de contos, o último livro de contos, se chama A Origem do Mundo. São 17 histórias, todas protagonizadas por mulheres. Por que mulheres? É interessante, né? Porque saiu um estudo recente, 2012 talvez, de que 80% dos protagonistas da literatura brasileira eram homens, né? E aí eu me fiz esse desafio. Por que não contar histórias na voz de mulheres? E aí eu já ouvi, mas, Matheus, você tem lugar de fala para escrever histórias sobre mulheres? Isso é interessante, né, cara? Por quê? Foi um desafio, te desafiaram ali. Porque, assim, o lugar de fala é um conceito fundamental do ponto de vista político, sociológico, mas na arte ele não faz nenhum sentido. Por quê? Porque o papel do escritor é justamente se colocar no lugar do outro. Porque se eu for escrever sobre mim mesmo, aí não é literatura, é biografia, é qualquer outra coisa. Aí não faria sentido, por exemplo, o Chico Buarque
fazer músicas na voz de mulher. Clarice Lispector escrever contos na voz de homens. Então, na literatura, o papel do escritor é justamente colocar-se no lugar do outro. E como foi esse trabalho? Foi um trabalho difícil, né? Porque, por exemplo, um dos contos trata de uma mulher indígena. E eu tive que pesquisar bastante sobre a origem, sobre os costumes dos povos indígenas para a história ser verossímil, não é? Porque não basta só inventar, ela tem que ter verossimilhança. Como é essa mulher na realidade, Exatamente. né? E aí, depois de escrito o conto, eu mandei para 3 mulheres de fato indígenas e ainda foram feitas lapidações para que a história fosse verossímil. Você fugiu um pouco da realidade? O ponto de partida sempre é a realidade, não é? Mas o papel do escritor é ficcionalizar, é inventar, é criar em cima. Então, como eu te falei, lá das histórias do asilo, eu parti das histórias relatadas, mas eu ficcionalizei. Inclusive tem um Cristóvão Teza, que é um escritor brasileiro, né, do Sul, ele tem um livro chamado Filho Eterno, que fez muito sucesso, e ele parte de fato do filho dele, que tem uma singularidade, mas ele ficcionaliza em cima. Não é? Porque se ele contasse simples e puramente a história do filho dele, não seria literatura, né? Não seria ficção. Então eu parti dessa realidade das mulheres. Então tem uma mulher trans, tem uma mulher que é uma empregada doméstica que passa a virada do Natal servindo, e aí eu problematizo isso na ficção. Tem uma criança e por aí vai. Tentei fazer a diversidade de vozes das mulheres nesses 17 contos. Eu já quero ouvir alguma coisa que tem aí nesse livro pra gente ter uma noção do que essas mulheres estão falando. Você quer que eu leia um trecho? Eu quero. Então vamos lá. Eu vou ler um trecho de um conto chamado Mariana. Aliás, o título, né, do livro, A Origem do Mundo, é em alusão à obra do Gustave Courbet, né, que tem um quadro chamado A Origem do Mundo, né, que é muito famoso e, aliás, foi censurado no século XIX, 47. Vou ler só o comecinho, tá? Foi quando recebeu a mensagem de volta, já de madrugada, que Mariana desistiu de não sentir. Na verdade, não foi uma decisão deliberada. Foi como se aquelas poucas palavras associadas à imagem fizessem ressurgir algo dentro dela. Algo há muito anestesiado. A última experiência amorosa transformou Mariana num bicho que pouco tira a cabeça do casco, ou melhor, num animal que usa a racionalidade como escudo. O que está acontecendo, meu Deus? Cochichou para si com um sorriso escapando pelo canto da boca. Não respondeu a mensagem. Minutos depois ligou para ele e, com o telefone ao ouvido, viu o sol subir, espreguiçar os raios pelas persianas. Desceu as escadas e revirou as gavetas do escritório. Depois de 3 anos, abriu o diário em que costumava registrar seus desejos e vivências. Essa história é da Mariana, que teve um encontro virtual com um possível namorado, e aí ela volta a escrever as suas reflexões a partir desse encontro. Uma jovem. E algo que a gente vive na realidade. Vive na realidade. Inclusive, eu não vou dar um spoiler, mas digamos que não é um final feliz essa história, né? Olha aí, tem que ter o livro em mãos para você ver esse resultado. Agora, Matheus, o que esse livro, A Origem do Mundo, fez aí com a vida do Matheus? Mudou muita coisa? Você criou uma expectativa em cima disso, como, né, a gente cria, óbvio, né? Mas assim, mudou ali o ponto de vista do Matheus? Eu acho que muda em várias camadas, né? Primeiro, na parte da pesquisa para compor a obra literária, né? Eu acho que ser escritor é ter empatia, é se colocar em relação aos personagens e ao leitor, não é? E depois que a obra foi publicada, a recepção foi muito bacana, né? Então, recebi várias resenhas, várias críticas. Legal. Então isso é muito interessante. E aí me fez lembrar uma coisa, né? Quando eu publiquei meu primeiro livro, ansioso, né, jovem e tal, e aí eu via todo dia se saía alguma coisa. Começaram a sair algumas resenhas, na maioria delas positiva. Só que quando saiu minha primeira resenha negativa, eu fiquei, assim, abaladíssimo, né? Meu Deus... Levou isso pro coração. Não gostou do meu livro? Como assim, né? Você fez com tanto carinho, me esforcei. Mas é isso. Então acho que ser escritor também é isso, né? É saber lidar tanto com os elogios quanto com as frustrações, né? E hoje tá mais tranquilo, então? Não, hoje é mais tranquilo, né? Inclusive na internet, nas redes sociais, a gente aprende a lidar com os as haters. Críticas, com os haters, né? Eu acho que é isso a vida, né? Não dá para se abalar em cada notícia negativa que falam sobre você ou cada comentário que fazem na sua postagem, né? E o Matheus aqui tá com uma imagem de uma mulher. Por isso que eu fiquei pensando ali, né? Eu falei, acho que essas mulheres aqui do livro devem ter mexido aí com a vida do Matheus. Essa mulher, Clarice Lispector, é a minha grande influência literária, né? Aliás, eu tenho 3 grandes influências literárias. A Clarice Lispector, o Machado de Assis e o Guimarães Rosa, né? E a Clarice,
Eu lembro a primeira vez que eu li Clarice e eu tomei um susto, assim, né? Falei, nossa, é possível fazer isso com a palavra, né? E eu fiquei, assim, abismadíssimo com a capacidade que ela tem de lidar com a linguagem, né? Por isso que é muito difícil transpor para o cinema, por exemplo, uma obra da Clarice, do Guimarães, né? O Hitchcock, cineasta, tem uma frase que eu acho que é bem bacana, né? Os maus livros dão bons filmes. Por quê, né? Porque o livro que está pautado no enredo, na historinha, ele vai virar uma boa obra cinematográfica. Agora, como que transporta para o cinema uma Paixão Segundo GH, por exemplo, da Clarice? Ou Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa? É bem mais difícil, né? Porque a obra é pautada na forma, na linguagem. Daqui a pouquinho eu vou pedir para você ler mais alguma coisa Tá pra bom. gente, tá bom? Você já deu spoiler aí de alguma coisa pra gente, né? Do final ali da história da Mariana. O que que a gente pode esperar do escritor? Já tem alguma coisa aí? Vai ser lançado, né? Um filho tá aí, mas já tá pensando em alguma outra coisa? Eu estou em andamento com romance, né? Porque, além de escritor, eu também sou professor de filosofia, né? E o meu mestrado é alicerçado na obra do Nietzsche. Então, o meu romance que está em andamento é um romance do Nietzsche, né? Depois que ele enlouquece, ele vai começar a escrever Legal. cartas. Então, vai ser um romance baseado em cartas do Nietzsche. E aí eu vou dar uma pimentada, sugerindo que ele teve um caso com o Richard Wagner, né? Porque o Wagner ele tem uma relação de amor e ódio com o Wagner, né? Então, aí na minha ficção, eu vou partir da vida do Nietzsche, que de fato ele enlouqueceu, e aí, nesse período, ele vai confessar o caso que ele teve com Wagner. Você quer conflitar um negócio aí? Você quer... Conflitar, conflitar. Eu quero conflitar. Partir da realidade para fazer uma ficção que provoque, né? E esse é o papel? Esse é o Acho que papel. não é? Esse é o papel. Acho que o papel da arte é justamente isso, provocar, deslocar. Mas não uma provocação gratuita, simplesmente só para ser legal ou para ser disruptivo. Não. Tem que ter um propósito, né? E eu acho que uma obra desse tipo ela tem um propósito, né? Fazer as pessoas refletirem por meio da arte, por meio da estética. Matheus, por falar em realidade, quando a gente fala de obra, produção brasileira, né, a gente sabe que ainda falta muito incentivo, né? Tem tantos talentos perdidos ou escondidos por aí, que às vezes precisam ali de oportunidade. A gente sabe que é difícil chegar até esses livros que estão aqui na nossa frente. Essa foi uma realidade para você também, dessa dificuldade de colocar um livro aqui para todo mundo? Ainda mais sendo do interior, né? Então tem uma diferença muito grande entre estar na capital e estar no interior. É claro que a internet, as redes sociais, as editoras independentes ajudaram nesse ponto, mas ainda é difícil, porque o eixo Rio-São Paulo ainda é muito predominante, né? E tem uma outra questão, cara, que é a formação de leitores, né? Saiu recentemente uma pesquisa que o Brasil está lendo menos, não é? Então não adianta ter vários escritores se não há leitores qualificados, né? Se você pegar a lista dos mais lidos também, eles giram em torno de autoajuda, de como enriquecer. A literatura mesmo, ela não está entre os mais vendidos, entende? Então eu acho que precisa de uma formação de leitores, muito mais do que a formação de escritores, né? E esse é um desafio para você que é professor? Sem dúvida, né? Porque infelizmente, ó, desde que eu comecei a dar aula, se a gente fizer uma retrospectiva, os alunos estão lendo menos, eles estão com menos paciência de ler textos longos. Outro dia, no final do ano passado, eu dei um texto para os alunos de 2 páginas. Eles acham, nossa, professor, mais 2 páginas? Eu tenho que ler tudo isso agora? As redes sociais e os vídeos, eles fazem com que os alunos fiquem muito imediatistas, né? Eles querem os vídeos, eles querem as coisas mais rápidas, e o papel do professor é justamente mostrar a importância da leitura, né? Bom, quero mais alguma coisa aí do livro, A Origem do Mundo. Vamos lá, vamos ler mais um trechinho aqui. Vou pegar a esmo qualquer um aqui, o início o início de um dos contos, pode ser? Pode ser? Só um parágrafo. Ainda sentada na poltrona, ela olha pela fresta da porta do camarim. Adelaide tem 1,78 m, 27 anos, cabelos avermelhados, pele marrom e um queixo largo. Mesmo que a maquiagem seja a prova d'água, não vou chorar. Não faz muito tempo cheguei a pensar que meu estoque de lágrimas tinha acabado. Me sentia como se o sertão tivesse crescido por entre as minhas costelas. Essa história da Adelaide é uma mulher trans que está passando por um conflito, né? Ela está ficando famosa e aí ela está
passando por uma transição. Será que eu devo ou não fazer essa transição? Então eu pego esse conflito existencial dessa mulher. E a gente lida, e a Adelaide lida com toda essa pressão que a sociedade impõe, que, né, e é uma realidade muito gritante, né, principalmente aqui no nosso país. Essa necessidade de estar sempre feliz, sempre bonito, sempre bem apresentável, né? Tem um pensador, Byung-Chul Han, um sul-coreano, que ele escreveu uma obra chamada Sociedade do Cansaço. E ele fala que nós hoje somos a sociedade da performance. Nós sempre temos que parecer felizes, parecer bons, a positividade tóxica, aquela coisa que todo mundo está feliz nas redes sociais, menos eu, né? O que fazer com isso? Isso causa depressão, angústia, ansiedade. Então nós temos que saber lidar com isso, né? Isso também é, inclusive, o papel do professor. E vem aquilo que a gente sempre está falando, né? Os especialistas falam que a gente está vivendo num mundo de comparação. E aí a rede social tem esse papel negativo, né? É isso que você está falando, de você ficar se comparando com uma outra pessoa que sempre aparece ali com um carrão, com aquela família comercial de margarina, já acorda feliz, bom dia passarinho, e ninguém tem problema. É isso que você falou. Isso é muito tóxico, né? E isso causa uma pressão nas pessoas por buscarem essa felicidade de plástico e às vezes elas não conseguem viver as alegrias do momento, não é? Contemplar a natureza, ler um bom livro, né? Conversar com os amigos, né? As pessoas hoje elas conversam só por aplicativo, né? Tem uma frase do Saramago que é interessante, né? O escritor português, ele fala: a humanidade está voltando para o grunhido, né? Porque nós estamos perdendo a capacidade de articulação, nós estamos perdendo a capacidade de conversar olhando no olho, não é? A gente não consegue mais olhar para a pessoa e discursar sobre determinado tema, ou principalmente ouvir, né? Como ouvir? A gente não está desaprendendo a ouvir, né? São poucas famílias que sentam à mesa na hora do jantar, do almoço. E muitos pais, infelizmente, eles entregam o celular para os filhos porque eles precisam resolver outras coisas, né? E aí o celular cumpre a função de educar, o filho vai ver vídeos no YouTube, né? Perde essa conexão familiar, os amigos também estão nas redes sociais, e aí viram uma bola de neve, né? Ainda sobre as 8 obras que você tem, o que é que a gente pode destacar? Então, eu me considero um prosador. Eu tenho um livro de poesia, né? Eu tenho um romance, e tenho 3 livros de contos. Então, até agora, das 8 obras, o que prevalece é o conto, é a narrativa curta. Então, eu me identifico, por enquanto, mais com essa narrativa curta. Gosto de prosa. O livro de poesia saiu porque eu já tinha também muitos poemas guardados e tal. Dentre todos que eu tinha, eu fiz uma seleção e aí a editora publicou. Mas eu me considero um prosador. Eu gosto de escrever histórias. Consegue recitar algum? Consegue recitar algum pra gente aqui? Poema? Não, de cabeça eu não consigo. De cabeça eu não consigo. Mas tem muitos poemas, inclusive poemas guardados, inéditos, que talvez, quem sabe, depois do romance, pode ser publicado também, né? É algo que você queira ali transferir tudo isso, né? A sua experiência, essa sua vida, né, como escritor, para os seus filhos? Eu tenho uma filha de 7 anos, né? Aí outro dia eu perguntei para ela: Antonella, o que você vai querer ser, né? Ela falou: ó, pai, eu tenho algumas opções. Professora. Falei: não, será mesmo, filha? Bailarina e atriz. Então ela tá na arte. Não, e outra, né? Ela com o microfone na mão já gosta, já fala, já faz isso, faz aquilo. Então ela é típica leonina, se eu acreditasse nisso. E aí, e como é que fica o papai? Fica esperançoso que isso aconteça? Eu tenho um pouco de receio em relação a como isso vai estar daqui a 15 anos, né? Porque, sei lá, ela com 20. Mas assim, sempre falo pra ela, né? As escolhas são suas, minha filha. Então, se você de fato quer isso, o papai vai apoiar. Independente do que seja. Porque assim, isso eu passo como professor também, né? Eu tenho vários alunos que chegam no 2º, no 3º ano do ensino médio, e aí eles vêm num tom confessional. Nossa, Matheus, eu queria tanto fazer artes cênicas, eu queria tanto fazer filosofia, mas não tem mercado, né? Ou minha família não apoia. Então eu vou fazer primeiro administração, direito, e depois, quem sabe, eu siga a minha vida de ator ou de artista. Então é difícil também essa parte pragmática da vida, né? Você comentou ainda há pouco, né? Um pouco ali da realidade de quem vive aqui no interior, né? Nós estamos numa região rica, né? Um dos maiores PIBs desse país. Como que fica a vida do escritor quando você para pensar nesse cenário aqui de Ribeirão Preto, né? Os bons profissionais, os escritores que a gente tem aqui. Riqueza de PIB e não tem a ver com alto nível cultural, né? Então, Ribeirão Preto é uma cidade do agronegócio, embora
existam vários eventos culturais muito significativos, né? A Feira do Livro de Ribeirão Preto, por exemplo, está entre as 10 maiores do Brasil. Não é? Então é sempre esse dilema, é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo em que há caminhos e possibilidades para a arte, o que predomina ainda é a visão do agronegócio, essa visão utilitária. Sabe qual é a pergunta que eu mais ouço na minha vida? Para que serve a literatura e a filosofia? Essa é a pergunta que eu mais ouço na minha vida. Qual que é a resposta? Para nada. A resposta é essa. Aí sabe por quê? Não serve para nada porque servir significa ser servo, estar a serviço de. A filosofia e a literatura não estão a serviço do mercado, não estão a serviço do pragmatismo, elas são porque elas são. É fruição, né? É diferente de um cientista. O cientista tem que chegar num resultado. O matemático tem que chegar na conta certa. O escritor não tem que chegar em determinado objetivo ou resultado. Ele escreve e as pessoas podem desfrutar ou não disso. Isso, de uma certa forma, confronta ali o Matheus? Não. Essa... Muito pelo contrário. Quando eu era publicitário, o que me confrontava era isso, não é? Porque eu tinha esse ideal de fazer arte, de confrontar o sistema, mas ao mesmo tempo eu fazia um anúncio para vender um apartamento de 4 milhões de reais. E aí como é que eu punha a cabeça no travesseiro depois? Né? Cadê o Matheus sonhador, o Matheus utópico, sendo que eu estou fazendo as pessoas gastarem 4 milhões de reais num apartamento, sendo que tem pessoas que estão debaixo da marquise agora? Você chegou a falar para a gente ali o feedback que você recebe com as suas obras, já disse que consegue ter uma amizade ali com os haters, né? E como foi o trabalho da Origem do Mundo nesse sentido, né? Quem te ajudou ali a escrever, o que que achou do produto final? Eu costumo mandar meus livros para o Menalto, para ele dar uma olhada, né? E eu contei com a orelha da Micheline Veruns, que é uma escritora muito consagrada já no cenário nacional, né? E ela deu o aval da obra e eu fiquei muito feliz com isso, né? E eu sempre costumo mandar para alguns leitores críticos antes, né? Isso é interessante também, para fazer os ajustes, fazer as lapidações, né? E depois que saiu, como eu disse, algumas críticas em relação ao lugar de fala, que eu não tenho posição para falar sobre na voz de uma mulher, né? E eu tive que explicar tudo isso sobre o lugar de fala. Então, mas em geral, a recepção foi muito, muito bacana, assim, muito legal. Várias resenhas, várias críticas. Que bom. Bom, daqui a pouquinho a gente está chegando no fim, né? E aí eu queria que você, né, como professor, como escritor, aproveitasse o espaço que você tem aqui de mandar um recado, de fomentar isso que a gente está falando aqui. Fica à vontade. Na verdade, eu gostaria de convidar quem está nos assistindo para fomentar o senso crítico e a capacidade estética. São duas coisas fundamentais, né? A gente pensar por si, que é uma ousadia, pensar por si é difícil pra caramba, não é? É dolorido, é angustiante, mas é libertador. E também cultivar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Não adianta nada a gente ter o senso crítico apurado, ter a racionalidade apurada, mas não conseguir apreciar uma obra de arte, não saber lidar com as emoções. Então a inteligência emocional e a apreciação estética também estão neste âmbito que eu dou de conselho, de possibilidade vital aí para as pessoas que estão nos assistindo. E para a gente encerrar mais um pouquinho, vamos mais um pouquinho do livro. Vamos lá mais um pouco do livro. Posso ler do outro livro ou não? Pode, fica à vontade. Eu vou ler do A Mortalha, que é o outro livro de contos. Quando eu soube que eu ia ter uma menina, eu escrevi um conto. E o título é A Gestação de um Pai. Então, ela estava na barriga. Eu vou ler um trechinho aqui, um parágrafo. Filha, é bom que saibas, o ser humano não é como se apresentam nas histórias de herói. Às vezes ele pratica o mal em nome da justiça, às vezes diz uma coisa e faz outra, às vezes enterra um punhal no peito de quem ama. É bom que saibas que enquanto algumas pessoas apanham migalhas para tapar os buracos do estômago, outras descartam comida como se fosse água barrenta. É bom que saibas que há pessoas que julgam importante a cor da outra pessoa e o que ela carrega nos bolsos. Saibas, Antonella, que por seres mulher, o mundo diversas vezes vai te esfregar a proibição nas vistas. Vai te trancar portas e podar possibilidades. Vai esconder por trás de discursos coerentes o cimento que ergue a intransigência. Mas eu não quero borrar a tua visão com os meus juízos. E por aí vai. Esse é Matheus Arcaro. Para você que quer conhecer mais o trabalho do Matheus, como é que encontra o Matheus? Pode ser nas redes sociais, né? Matheus com TH, _Arcaro. Quem quiser seguir lá no Instagram. Eu
Costumo publicar bastante reflexão, trechos da minha obra, os meus cursos, então tá lá no Instagram. A gente consegue chegar até os livros. Todos os livros lá, todos os links necessários estão lá. Matheus, obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. E a gente vai voltar aqui para mostrar mais obras. Maravilha, foi um prazer. E a gente agradece a você que ficou aqui com a gente em mais um Cultura e Saber. Continue ligados na programação da Rede Alesp. Até mais.